sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. Eu sou a professora Jéssica Câmpara, participo do NUFIPEC, sou doutora em Finanças Comportamentais, coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, professora das tão temidas disciplinas de Finanças, consultora financeira empresarial e pessoal, e hoje estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês as experiências e as vivências que a gente já tem ao longo do processo, né? Então vamos lá. Qual é o nosso objetivo nesta aula? Entender quais são as raízes das decisões financeiras. Se dinheiro fosse só dinheiro, né? Todo mundo ia escutar assim, você tem que gastar menos do que você ganha, certo? Certo? Isso todos nós sabemos, né? Então se eu te perguntasse isso, automaticamente tu iria dizer que tem que gastar menos. Isso todos nós sabemos. Mas por que a gente gasta mais? Por que por muitas vezes nós nos endividamos? Porque muitas vezes a gente compra aquilo que a gente nem precisava comprar? Por que muitas vezes a gente age de forma irracional, né? Somos seres de racionalidade limitada. Então isso está diretamente ligado com o que nós somos em relação ao dinheiro, como nós vemos o dinheiro, quais são as nossas crenças em relação ao dinheiro. Então não basta simplesmente olhar para os números. Antes de olhar para os números, nós temos que nos entender. Então, quem sou eu? Qual é o meu eu financeiro? E é por aí que a gente vai partir para começar esta discussão. Então, para começar, eu quero deixar uma frase muito importante. A mente é um lugar em si mesma, e em si mesma pode fazer do céu o inferno e do inferno um céu. Essa frase, ela é muito verdadeira, né? Porque por muitas vezes nós construímos na nossa mente coisas que nem são tão grandes assim. Então, quero que vocês recordem, por exemplo, quando vocês eram jovens e tava ali naquela adolescência, pré-adolescência, e aí o pai, a mãe ou alguém pega e olha, tu tem que parar com isso, parará, parará. Meu Deus, aquilo parece que a gente vai morrer. A gente vai pro quarto, a gente chora, a gente grita, meu Deus, acabou minha vida! Ou aquela briga com aquele primeiro namorado e cria um problema gigantesco em cima de uma coisa que é tão pequenininha. Então, uma coisa que é tão pequenininha que hoje, como adultos, a gente olha e diz assim, nossa, que bobagem, por que eu fiz aquele escândalo daquele tamanho, né? É a mesma coisa que a gente acaba fazendo muitas vezes com outras questões da vida. Então, sim, o nosso cérebro, ele pode transformar uma coisa muito simples no inferno ou num céu. Depende de como que nós vamos ver aquelas coisas. Então, o primeiro passo aqui é entender que não importa o que foi feito até aqui, mas o que nós vamos fazer daqui para frente. E se sim, a situação financeira ela está caótica, digamos assim, está a hora de olhar para isso não mais como um inferno, mas olhar para aquilo e pensar assim, como que eu vou solucionar isso? O que eu preciso fazer para resolver todos esses problemas que eu construí e tenho a autorresponsabilidade, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, de ter chegado até aqui. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho e para finalizar essa parte introdutória é sempre lembrar, né? Saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, se tu sabe que tu tem um problema financeiro, se tu sabe que tu tem dívidas, se tu sabe que tu precisa se reorganizar financeiramente para conseguir criar uma estrutura interessante na sua vida, se reorganizar, se tu sabe tudo isso e não está fazendo, de nada adianta saber. E não adianta também saber todos os conceitos financeiros. Eu sei o que é um CDB, eu sei o que é LCI, eu sei o que é Selic, o que é... Nós vamos falar tudo sobre isso. Mas não adianta saber toda essa parte conceitual sem que nós entendamos o que é realmente importante para as nossas vidas. O que realmente muda o nosso comportamento. O que realmente impacta as nossas decisões. Se nós não soubermos isso, se nós não tivermos autoconhecimento financeiro, de nada adianta a parte conceitual. E antes de nós chegarmos nessa parte técnica, é imprescindível esse entendimento de quem sou eu financeiramente, como eu me vejo, como eu me sinto. E aí, a partir daí que a gente vai mudar comportamento. E aí, como que as decisões são tomadas? Esse é um primeiro ponto, né? A gente tem que entender como as decisões são tomadas para ver o que eu estou fazendo de errado e com que posso me reorganizar. E aí, a partir disso, nós temos que ter duas compreensões. A primeira é de que nós possuímos racionalidade limitada. Ou seja, aquela base lá da teoria de finanças
tradicional que dizia que as nossas decisões elas são pautadas em todas as informações disponíveis e que nós vamos analisar todas as possibilidades existentes e que nós vamos tomar a decisão que maximize a nossa utilidade, ou seja, aquela melhor decisão que vai nos tornar mais satisfeito. Não, na realidade nada disso acontece. As nossas decisões elas são pautadas em emoções muitas vezes, em preferências, e a gente nem sabe às vezes quais são essas preferências. Então nós possuímos racionalidade limitada, nem sempre nós vamos abranger todas as opções e escolher a melhor delas, porque sim, as nossas emoções estão embutidas aí. E aí nós temos que entender isso. Quais são essas emoções que influenciam essas decisões? E a partir disso, quais são as nossas crenças que direcionam esse nosso comportamento? Vamos explicar um pouquinho o que são essas questões. E aí é o entendimento, inicial da racionalidade limitada de que o nosso cérebro ele é uma máquina de sobrevivência e de associação. A ordem é sentir e agir, e só depois pensar. Então, como que funciona? O nosso cérebro ele sempre vai buscar prazer, então ele sempre vai querer alguma coisa que ele se sinta confortável, Ele gosta de economizar energia. Se vocês forem pensar, por exemplo, qual é a roupa que o Steve Jobs usa, Ele usa calça jeans e camiseta preta, a vida inteira, calça jeans e camiseta preta. Isso é economia de energia. O nosso cérebro ele quer economizar energia. Então, nas outras decisões, que não as de roupa, ele também vai buscar essa economia de energia, E aí, como que ele faz essa economia de energia? Ele vai olhar e vai tomar a decisão que é mais cômoda, que é mais confortável, que ele não precisa ter esforço mental para fazer aquilo. E aí ele vai lá e decide. Então, ele simplesmente sente e age. Ele não pensa. E aí, por muitas vezes, ele nos engana. Como que ele nos engana? Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Suponha que você vai jogar uma moeda para cima e que você tem que escolher cara ou coroa. Mas você está na dúvida, você não sabe qual que escolhe. Aí você joga. Quando a moeda estiver caindo, inconscientemente aquela informação vai vir na tua cabeça. Tu vai pensar, cai cara, cai cara, cai cara, cai cara. Ou coroa. Então, inconscientemente, a tua mente já tinha decidido. Um exemplo mais prático. Imagina que você, quando criança, falando com a sua mãe, ou hoje, se você possui filhos, falando com seus filhos, seu filho chega pra você e diz assim, olha, mãe, pai, eu tô em dúvida entre essas duas blusas, qual que tu acha que eu coloco? Aí tu diz, eu acho que tu coloca a branca, e a outra é preta, Aí ele olha e diz, não, mas eu quero colocar preta. O que isso é? Inconscientemente, ele já tinha decidido escolher a preta. O que ele queria? Ele só queria uma opinião para revidar, E pai e mãe para revidar a opinião, para o filho revidar a opinião é muito prazeroso para o filho. Ou ele queria simplesmente uma confirmação. Se tu não disser a blusa que ele queria colocar, ele vai rejeitar. Se tu disseres a blusa que ele já queria colocar, ele vai lá e coloca. Então, é a mesma coisa que acontece no nosso cérebro. Ele já tomou a decisão, só que ainda a gente não sabe disso. Como que funciona esse processo? Da seguinte forma. O nosso inconsciente, ele já tem 95% das nossas decisões todas aqui. E aí, o que acontece? Quando vai para uma decisão, tomar alguma decisão, o nosso cérebro lá no inconsciente já tem essa escolha. Só que o nosso consciente ainda não sabe. Então, o que ele faz? Quando a informação da decisão sai do inconsciente e vem para o consciente, ela começa a gerar justificativas para dizer assim, essa decisão que eu tô orientando tu tomar é uma decisão racional. E aí tu acha que aquela decisão é uma decisão racional. Exemplo, estou passando na frente de uma loja, olha a vitrine, promoção. Aí tu olha para aquela promoção e diz assim, meu Deus, eu não posso perder essa oportunidade, nunca teve uma promoção tão boa. Olha, essa cor eu não tenho. Essa roupa vai combinar com aquela e aquela roupa. Eu preciso disso. Pronto. A decisão lá no inconsciente saiu pro teu consciente, tu achou que aquilo era uma decisão racional e vai lá e age. Então lembra da frase que eu falei lá no início, A gente sente e age e não pensa. Então aqui o processo é começar a pensar para tomar melhores decisões, Ter o entendimento de que essas decisões elas são baseadas no inconsciente e que elas são automáticas. Depois, numa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E aí, tendo esse entendimento, a gente entende o porquê age de determinadas formas. E aí, o que faz com que aquelas justificativas sejam geradas no nosso cérebro? Um dos fatores que fazem a geração dessas justificativas são as nossas crenças.
E o que são as nossas crenças, né, que conduzem muito do nosso comportamento? As crenças, elas nada mais são do que programações mentais. Elas vão sendo consolidadas a partir de tudo que a gente aprende durante a vida. Então, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu escuto, tudo aquilo que eu sinto, eu vou reproduzir isso em significado e esses significados vão constituir as minhas crenças e essas crenças vão direcionar o meu comportamento, a minha atitude e, consequentemente, os meus resultados, né? Então, o processo é mais ou menos assim. A gente sente, a gente vê, a gente escuta, isso vai criando memórias, essas memórias nós vamos dando significados para essas memórias, pensamos, sentimos e cremos. E aí, a partir dessa crença consolidada, né, a gente realmente vai se comportar. Quanto mais nós vermos, ouvirmos e sentirmos uma mesma coisa, mais forte vai ficando essa crença. Da mesma forma que, quanto maior impacto emocional tiver algum acontecimento da nossa vida, mais forte, mais consolidada essa crença vai estar. E aí são a partir dessas crenças que as justificativas elas vão sendo geradas para conduzir as nossas decisões. E aí, no momento que eu tenho a crença consolidada, eu comunico. Ou seja, eu ajo daquela forma em que a crença foi instituída, né? E aí, dentro deste movimento, se constitui um padrão. E aí é que está a grande questão da manutenção de padrões comportamentais, e isso está diretamente ligado também com os comportamentos financeiros, advindos das crenças. Porque o que acontece? Ali tem uma foto, né, de uma fechadura e a chave entrando dentro dessa fechadura. As nossas crenças, elas criam padrões comportamentais da mesma forma que a fechadura. A fechadura, a chave encaixa dentro e gira. Tem um encaixe perfeito. As nossas crenças e os nossos padrões comportamentais acontecem da mesma forma. Por isso que muitas vezes é tão difícil a gente mudar o que a gente pensa sobre algum aspecto. Porque é muito perfeito, aquele padrão ele está estabelecido. E quebrarmos esse padrão é um processo de autoconhecimento e um processo de desenvolvimento, né? E aí, no momento que esse padrão está constituído, no momento que a chave encaixa perfeitamente na fechadura, para que a gente troque essa chave, nós precisamos de um esforço maior. E aí é a grande questão de começar a se entender como que eu percebo a minha relação com as finanças, quais são as minhas crenças financeiras, para começar a trabalhar isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo 90% dos nossos dias a partir de vícios, a partir de padrões que são essas crenças. Então, nós temos que identificar quais são essas crenças. E aí, como que a gente consegue identificar quais são essas crenças? Aí a gente começa a pensar, né? Bom, então tudo aquelas decisões que eu tomo em relação à minha vida financeira tem a ver com as minhas crenças e eu estou reproduzindo isso? Sim. E que tipo de crenças financeiras eu tenho? Aí a gente começa a se fazer perguntas. Então, se faça essa pergunta. Por exemplo, o que você considera muito dinheiro? Um valor. O que é muito dinheiro para ti? 5 mil, 10 mil, 30 mil, 40 mil, 100 mil, 10 milhões? Se eu imaginar que um valor, por exemplo, 10 mil reais, é um valor muito grande, dificilmente em algum dia eu consiga alcançar esses 10 mil reais. Porque eu crio uma barreira. Nossa, isso é muito dinheiro, isso não é para mim. Pronto, a barreira está estabelecida. Então eu reproduzo a crença que eu tenho em relação ao significado do valor do dinheiro, né? Em termos de inconsciência, e eu reproduzo aquilo na minha vida. O que é importante nesse aspecto em si? Conseguir reestabelecer o valor do dinheiro, conseguir reprogramar. Então, começar a trabalhar a questão de 10 mil reais não é muito dinheiro, 100 mil reais não é muito dinheiro. Então, começar a redimensionar o quanto tu considera muito dinheiro e pouco dinheiro. E aí, esse processo, tu vai reconstituindo essas crenças. Uma outra pergunta, o que o dinheiro representa na sua vida? Se eu pudesse, por exemplo, resumir em uma única palavra o que o dinheiro representa na minha vida, eu falaria a palavra liberdade. Mas só para que vocês tenham uma ideia, eu já pergunto eu faço essa pergunta em muitas palestras que eu ministro, e o que eu já escutei? As pessoas me dizerem assim, o que o dinheiro significa para ti? E aí as pessoas me dizerem medo, ansiedade, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu não sei se eu vou dar conta de pagar minhas contas. Então, entenda que tem todo um contexto em que
o dinheiro não é visto como um meio de criar possibilidades, de criar liberdade, de criar abundância. Ele é visto como uma coisa ruim, como uma coisa pesada, como uma coisa que te limita. E aí, nesse momento que tu vê só a parte negativa desse dinheiro, que tu vê e que tu constrói uma imagem negativa do dinheiro, consequentemente, tu não vai ter um padrão mental que vai te direcionar para viver uma vida abundante e livre. Então, é o que a gente sempre fala, as crenças elas são autorrealizáveis, porque nós vamos construindo um contexto de vida em que nós percebemos, e aí aquilo a gente vai mantendo aquele padrão, aquela chavezinha vai encaixando e a gente não desencaixa. Então, se faça essas perguntas para entender o que eu imagino, o que eu percebo em relação ao dinheiro. Uma última pergunta importante, né? Eu só trouxe alguns exemplos aqui, mas o que você pensa das pessoas que possuem dinheiro? Se lá atrás, na infância, escutava frases do tipo dinheiro não tá em árvore, larga esse dinheiro, menino, dinheiro é sujo. Isso vai constituindo, nós estamos escutando, lembra da consolidação das crenças? Nós estamos escutando, a repetição daquilo gerou um significado e eu reproduzo na minha vida. Então, o dinheiro é sujo. As pessoas que têm dinheiro são pessoas que provavelmente fizeram alguma malandragem por aí. Bom, então eu não quero isso para minha vida. E aí eu crio um contexto daquilo que eu imagino. Então, é a questão que eu comecei lá no início, né? Falando sobre o nosso cérebro, sobre a nossa mente. Ela constrói o céu ou o inferno. E se tu construires a tua percepção em relação ao dinheiro como um inferno, a tua vida financeira vai ser um inferno. Então, é mudar esses padrões mentais e alimentando a mente com novas percepções a respeito do dinheiro para ir se libertando dessas crenças. E aí, a partir disso, tem uma crença que eu até trouxe bem destacada, porque ela é muito forte, né? É a diferença entre o que é abundância e o que é escassez, né? Eu gosto muito dessa frase do Serbaz, que ele diz assim: sua riqueza não depende do quanto você ganha, mas do quanto gasta, ou do que faz com aquilo que ganha. E aí, reproduzindo uma outra frase do Wendel Carvalho, que ele fala assim: a diferença entre uma pessoa que ganha 100 mil reais para aquela que ganha 2 mil reais e que não tem nenhum real guardado é que aquele que ganha 100 mil reais tem uma vida mais confortável, mas ele é tão pobre quanto aquele que ganha 2 mil reais. Aí eu fiquei escutando aquela frase e fiquei imaginando assim, pensando, né, refletindo sobre aquela frase. E ele tem toda a razão, porque nenhum dos dois possuem liberdade. Nenhum dos dois podem escolher o que fazer, porque os dois estão presos no mesmo contexto de vida, limitação. Eles estão escassos, eles não estão vivendo uma vida abundante. Então é para perceber que não tem a ver com o valor, mas tem a ver com o que tu faz com aquele valor. E no momento que tu tem uma visão completamente diferente de valor e padrão mental, tu vai construindo uma vida direcionada para ter os 100 mil, mas para ter os 100 mil de uma forma abundante. O 100 mil é só um exemplo hipotético, né? Qualquer valor que seja e que para ti seja um valor confortável. E aí construir uma mentalidade que me direcione para eu alcançar aquilo que para mim faz sentido. Então, cada um tem que entender o que é bom para si e não viver nessa escassez, porque essa escassez ela deturpa a vida, né? Acaba deturpando até o significado do dinheiro, trazendo como uma coisa negativa. Então, essa questão é bem importante de levarmos em consideração nessa reconstituição das nossas crenças financeiras. E aí, alguns erros que a gente comete, né? Por exemplo, no momento que nós vamos reconstruir essas crenças, pode haver uma certa deturpação em relação ao, meu Deus, o que eu faço daqui para frente? Eu identifiquei que eu tenho essas crenças e que essas crenças estão me limitando. Então, isso é o que eu já vivi. Aí tu fica olhando para o passado e pensando, meu Deus, eu não acredito, olha o que eu vivi, olha o que eu passei, olha o que eu sofri. Tu fica olhando para o passado. Isso dá depressão. Ou senão tu fica pensando assim, meu Deus, eu já fiz tudo isso, agora o que vai ser lá na frente? E aí tu fica olhando, não, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, isso gera ansiedade. Então, nesse processo de recodificação de crenças, tu não pode nem ficar olhando muito para o passado, nem tu tem que projetar o futuro, mas tu não pode viver o futuro. Tu tem que viver o presente para construir o que tu vai viver lá no futuro. E neste processo tem que ter um cuidado muito grande com isso aqui, ó, querer viver uma vida que ainda não pode pagar. As pessoas, elas nesse processo de reconstituição de crenças,
Muitas vezes elas querem assim, não, então agora eu vou viver uma vida abundante, acabou a escassez na minha vida, eu vou gastar, vou ser livre, não vou ficar mais miseriando. Aí começa a gastar, começa a comprar, e porque eu mereço. Nesse processo de eu mereço, eu estou antecipando prazeres que eu ainda não tenho condições de pagar, provavelmente me endividando, fazendo financiamento. E aí o que acontece? Quando as pessoas antecipam muito prazeres que ainda não têm condições de pagar, desculpa a palavra, mas acaba vivendo uma vida inteira medíocre. Por quê? Eu estou sempre pagando muito mais caro pela antecipação de um prazer. Se eu me programasse, eu não ia gastar tanto, eu ia comprar só um carro, né? Não dois, com um empréstimo, e eu ainda poderia pegar esse dinheiro e usufruir de outras formas. E aí tem uma outra frase que eu gosto, que é: o prazer momentâneo do consumo, ele é muito menor do que a dor da dívida lá na frente. Então pensem nisso na hora de reconstruir aí todas essas crenças e consolidar esse processo. E aí fica essa pergunta, né? Qual a sua relação com o dinheiro? Como que até hoje tu tá vivendo e percebendo o dinheiro? Que crenças tu construiu a partir da tua infância, a partir daquilo que tu viu, ouviu e sentiu em relação aos teus pais e que hoje tu reproduz na tua vida e que tu nunca tinha pensado sobre isso? Que padrões tu está mantendo que estão prejudicando ter uma vida livre e abundante e que tu até hoje não tinha percebido? Fica aí a reflexão. Até a próxima aula!